Como desenvolver amor próprio? A gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente respeita. A gente só ama aquilo que a gente admira. Você se respeita? Você se admira? Você sabe dizer não? Você sabe colocar limites? Você consegue respeitar os seus próprios limites? Como que é isso para você? É disso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos começar uma sequência de 3 encontros terapêuticos voltados para o autoconhecimento, para o amor próprio. E a gente vai ter uma sequência, então. Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver o amor próprio, de uma forma mais abrangente, vamos olhar para o conceito do amor próprio. Ao final nós vamos fazer uma vivência, então já para você saber que no final a gente vai ter uma vivência bem profunda, para que a gente possa ficar mais pertinho desse amor. Na próxima semana, nós vamos falar sobre amor próprio e dependência emocional. E na outra semana, então, no terceiro encontro, nós vamos falar sobre a relação do amor próprio com o nosso corpo, de forma mais específica em cada um desses temas. Hoje a gente vai tomar um olhar mais amplo para essa questão, tá? E nesses três encontros, nós vamos ter aqui a Camila, que é psicóloga. Então, quem for chegando aí, se vocês puderem dar uma boa noite para eu saber que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo bem. Se vocês já quiserem fazer algum comentário em relação a essa questão do amor próprio, tá? Como vocês sabem, a gente sempre começa fazendo algum comentário, alguma questão, trazendo uma reflexão. Se vocês escutarem um barulho, gente, conta uma coisa pra mim. Aí na cidade de vocês, quem tá aí do outro lado, que às vezes vocês respondem, demora um tempinho pra aparecer, né? Tem a tal da carreta furacão? Então, ela tá vindo aí. Boa noite, Tatiane. Ela tá vindo aí, porque eu moro numa avenida onde a carreta furacão passa. E eu fui caminhar, encontrei com ela e agora eu tô escutando. Então, se vocês escutarem uns barulhos assim, um pouco diferentes, é só a carreta furacão passando por aqui. Tá bom? Acho que vocês estão me escutando bem. Camila, acho que você já tá por aí, né? Se você quiser me mandar a solicitação, ó, já vai passar, gente. Não sei se chega. Chega o som aí pra vocês de fora? Porque tá super alto aqui. Eu vou ler pra vocês, enquanto a Camila vai mandando a solicitação aqui pra mim, um trechinho desse livro aqui, da Pema Chodron, Acolher o Indesejável. Boa noite, Beca! Ai, ai. A Camila tá ali, ó, só um minuto, só um minuto. Vamos lá, eu vou ler pra vocês um trechinho desse livro. Ele chegou pra mim essa semana. Eu ainda não li esse livro, até já falei nos stories que eu vou fazer umas leituras nos stories. Eu não sei se vocês me acompanham, então eu vou estar lendo um pedacinho, né, desse livro aos pouquinhos, à medida que eu for lendo ele com o pessoal, eu vou compartilhando. Eu já li um livro dela que foi maravilhoso, que chama Quando Tudo Se Desfaz. Eu li em 2019 e foi transformador para mim. Transformador, eu super indico. Ela traz um olhar assim para a vida muito diferente do que a gente está acostumado. E isso, nossa, isso ressignifica uma série de coisas. Então eu vou ler um trechinho para vocês, para que a gente possa ir entrando no clima. Chegou aqui, Camila, eu vou ler e a gente já começa, tá bom? Somente aprendendo a abraçar todos os aspectos de nós mesmos, até os elementos aparentemente mais negativos de nossos corações e mentes, é que aprenderemos a abraçar completamente os outros. Somente descobrindo a bondade básica, tanto em nosso lótus quanto em nossa lama, é que passaremos a ver a bondade básica de todos os seres vivos. Isso tem tudo a ver com o amor próprio. E o que inspirou essa temática agora, né? Esses 3 pontos que nós vamos trabalhar é a comunidade gratuita que eu tenho de mulheres. Se você não conhece, chama Conversas com a Ana. Depois você pode acessar www.anacruzterapeuta.com.br, você pode se inscrever. E aí depois lá tem todas as explicações de como funciona. E essa semana eu conversei muito com muitas mulheres da comunidade. E a questão da dependência emocional apareceu muito forte, da dependência emocional no casamento. E situações assim de todo tipo de abuso psicológico que vocês possam imaginar. E aí a gente traz essa reflexão, né? O que faz uma pessoa ficar num relacionamento que maltrata tanto ela? O que faz uma pessoa permanecer numa relação em que ela não é olhada, ela não é vista, ela não é considerada, mas ainda assim ela permanece?
né? Aquilo que está fora é reflexo do que está dentro. Então a gente precisa olhar para dentro. Vou chamar a Camila aqui para a gente poder começar. Há 11 anos, desde 2012, e a gente vai conversar um pouco então com vocês sobre isso. Boa noite, Cláudia, boa noite, Tânia, vi que vocês estão aí. Hello, Camila! Oi, 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 boa noite. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem, tá super bem, graças a Deus. A chuva tá chegando aí? Sim, desejou chegar bem na nossa hora para abençoar, que assim seja. Amém. Aqui tava uma ventania também, uma ventania. Eu saí para caminhar agora há pouco e achei que ia chover, mas por enquanto eu só encontrei a carreta furacão, que ela tá passando pela cidade, Eu tava entendeu? ouvindo, achei o Dá máximo. pra ouvir? Então, menina, eu fui caminhar e aí eu vi a carreta e o pessoal dançando, aquela coisa, acho o máximo também. Eu falei assim, ih, hoje é dia da carreta. Então, ela passa aqui na rua, gente. Daqui a pouco ela passa de novo, ela vai passar até umas 11 horas da noite. Mas, enfim, nós vamos lá para o nosso tema. Camila, se apresenta aí pro pessoal, conta quem é você, de onde você está falando. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga, eu sou formada há 22 anos. Minha formação foi toda baseada em Jung. Eu fiz especializações, pós-graduação, terapia corporal, coaching, que foi lá que nós nos conhecemos, terapia sistêmica, Axis, enfim. Eu atendi em clínica desde que eu me formei. Eu comecei atendendo crianças, e aí eu fui para adolescentes, jovens e adultos. Fiquei lá por 10 anos, depois eu fui para RH, fiquei na RH um tempo, depois eu parei com tudo, dei uma pausa, até que durante a pandemia me pediram para eu voltar a atender, e aí eu voltei para a clínica de novo, e cá estou mais uma vez. Quer dizer que é a primeira live que eu estou fazendo com a cara e a coragem, porque tinha que ser, não é? Como eu vejo a mudança nas minhas clientes acontecendo, eu acho que assim, a gente... Oi, Fá! Eu acho mais do que justo levar isso para outras pessoas que não me conhecem, né? Já trabalhamos juntas, eu e a Ana, em 2000 e... Nossa, agora eu não sei. Faz tempo isso, viu, gente? Faz tempo. 2016, 2015, não sei, mas Isso, acho que foi 2016. Foi acho que foi por aí. 2016. Nossa. Então, acho justo o que a gente faz, né? Na clínica, como eu atendo individualmente as mulheres, eu vejo a mudança nelas, eu vejo as coisas melhorarem, elas se sentirem melhor, a vida ir para frente. Então, achei justo eu também estar aqui, lidando com as minhas dificuldades de estar numa live, né? Com um monte de pessoas, dando a cara a tapa e poder permitir que mais pessoas saibam como que é superar isso, lidar com essas coisas e ter essa questão de conhecer o que é o amor próprio e se melhorar na vida. Desejo surpreendê-las aqui hoje. Obrigada, Ana. Com certeza. Obrigada eu por você aceitar estar aqui, por me dar essa honra, né, de inaugurar esse momento com você. Eu acho interessante. Tânia, boa noite. Eu vi que a Tânia tá aí. Peraí, gente, tô ficando louca. Já tanta falação hoje, né? Nossa, hoje a gente falou. O nosso trabalho que é atender as pessoas, a gente está sempre falando, trocando, ouvindo e falando bastante. Quando chega essa hora, começa cedo. Quando chega essa hora, eu vi que a Mara tá aqui. Boa noite, Cris, Tati, pessoal, todo que tá chegando, sejam muito bem-vindos. Vai ser muito bacana. Espero que vocês nos ajudem, né? Contribuam com a gente, clicando aqui no aviãozinho aqui embaixo, encaminhando pelo menos para 3, 4, 5 mulheres que vocês conheçam, porque o Instagram, ele mostra o nosso trabalho para as outras pessoas na medida que as pessoas vão compartilhando. Então, mesmo que você assista, que seja bom para você, mas se você não compartilha, se você não comenta, ele não entende que a gente... Tipo assim, ele coloca a gente lá pro finalzinho da fila, entendeu? Ele não entende que a gente está fazendo uma coisa boa. Então, se você puder nos ajudar, porque... Qual que é o objetivo do meu encontro terapêutico, assim como o grupo gratuito que eu tenho de conversas com a Ana para as mulheres? É justamente, é claro, gente, que consequentemente isso divulga o nosso trabalho, é óbvio. Mas o objetivo principal é acessar, é chegar perto das mulheres, e isso eu faço muito bem feito, sem falsa modéstia, sem problema nenhum em falar isso, dentro da comunidade, é chegar perto das mulheres que precisam de processos terapêuticos, mas não podem fazer terapia por N questões, né? A gente ainda sabe que terapia ainda é um serviço... Investimento.
é muito elitizado muitas vezes, né? Não é no nosso país, quando a gente tem consciência social, a gente sabe que a realidade da maioria não permite muitas vezes a pessoa ter acesso. Então, esse encontro terapêutico, ele não é terapia, nunca vai substituir uma terapia, óbvio, mas ele é terapêutico e ele pode sim ajudar muitas pessoas. Então, vocês, quando fazem isso, quando compartilham, ajudam essas pessoas e nos ajudam. A Tânia tá falando aqui, minha primeira live foi com a Ana também. E esse espaço terapêutico é muito importante. Pois é, Tânia, quando a Camila falou que a primeira live dela era hoje, eu falei assim, meu Deus, eu acho que, ó, isso aqui... A Fernanda, que fez a live comigo na semana passada, não era a primeira dela, mas foi a primeira do ano. Ela tava parada, ela falou pra mim que ela tava estagnada, ela não tava fazendo. Então, assim... Não sei, falei, eu acho que talvez essa seja a minha missão também, sabe? Comecei, porque são coisas que vão acontecendo sem que a gente se dê conta, né? Aí eu percebi isso hoje quando você falou. E é muito bacana, porque você tocou num ponto que às vezes as pessoas não têm ideia. E aí trazendo já olha, eu me borrando, toda vez eu me borro de batom. Toda Sempre. vez. Mas esse é assunto para um outro momento. Eu já até fiz uma enquete nos stories, porque eu não quero mais usar o outro batom que eu estava usando. Eu já encomendei outro, porque eu não gosto de batom cremoso por isso, porque eu falo, mexo com a mão e borro tudo, borro o dente. Enfim, teve uma live aí que eu fiquei aborrada a live inteira. Mas, sabendo, são coisas que acontecem, principalmente quando a gente está no ao vivo. Mas falando dessa questão da nossa vulnerabilidade, às vezes as pessoas veem a gente aqui, mas não tem ideia de como que funciona, né? Eu já tô sempre aqui, mas a cada vez que eu vou, Camila, cada vez que eu vou apertar o botãozinho para começar a live, dá um apertozinho no coração, assim, entendeu? Sabe aquela vontade, gente? Não sei vocês aí do lado, conta isso. Vocês já tiveram aquele momento da escola que a gente tinha que apresentar, tinha a bandeira, ficar lendo. Como que é? Nem existe mais, acho que isso, né? Vai entregando a idade. Acho que era jogral. Ai, não sei como é que chamava aquilo, que a gente tinha que ir lá na frente ficar lendo. Nossa, eu lembro que eu me escondia, tinha vergonha de tudo. Aí eu punho um negócio assim na frente para ler, era um sofrimento. Foi um longo trabalho para chegar aqui. Porque passa por essa questão do amor próprio, né? Por que falar de amor próprio já entrando no nosso tema? Porque assim, se a gente tem essa questão bem definida, bem fortalecida em nós, isso reduz muito os nossos problemas com ansiedade, com depressão. Porque para chegar, vejam bem, para a gente chegar numa depressão, a gente já passou por esses estágios de ter ficado com a nossa autoestima oscilando, com o nosso amor próprio, de ir procrastinando as coisas. E aí foram várias outras situações acontecendo e a gente vai aí se afundando. Tem, claro que tem uma série de outras coisas, eu estou falando de uma forma bem superficial aqui, mas é para a gente entender a importância, porque uma pessoa que está bem fortalecida na sua autoestima, no seu amor próprio, ela vai conseguir se mover, dar passo para pelo menos poder buscar ajuda, não se entregar. Então, isso é muito importante. E aí eu estava falando sobre isso porque agora, principalmente, fui apertar o botãozinho para ligar a câmera e tive essa sensação, porque você entra no Instagram e aí tem ali, né, ao vivo. Aí quando você clica, ele começa a contar, né? Vocês que participaram nas últimas lives não dão início na live. Vocês entram, eu já tô aqui. Mas você faz isso sozinho, então é você com você ali. Aí ele começa a contar 3, 2, 1, ao vivo. Então, gente, são coisas que você vai aprendendo, sabe? Nesse relacionamento você com você mesma. E é isso que a gente quer aprofundar hoje. Nós vamos, então, começar a falar um pouquinho do que é autoestima, o que é amor próprio, essa diferença. Sobre autoestima especificamente, a gente já tem um encontro terapêutico aqui que fala sobre como aumentar a minha autoestima. Então, a gente já falou sobre isso. Hoje nós vamos para o amor próprio, que é uma coisa mais abrangente. Mas aí eu queria pedir para a Camila falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é autoestima, para a gente começar a sintonizar o pessoal aqui. Bom, autoestima é como... Oi, mãe! Minha mãe. Aí entrou uma galera, eu não vou falar oi pra todo mundo. Meu cunhado, da Flávia, o Bruno, eu vi vocês, tá? Eu vejo vocês aqui, ok? A autoestima. Autoestima é a percepção, né, do que a gente tem sobre a gente, tanto positivo quanto do o lado negativo. E também acho que positivo e negativo vai de cada um, né? É como a gente se autoavalia, como a gente se percebe. Eu acho até que tem a ver com essa coisa do que sabe esse curtida, as curtidas nas redes sociais? A autoestima é isso, quando a gente vai
se olhando, se auto-percebendo e se valorizando. É o valor que você se dá. Autoestima é basicamente isso, assim, para ser bem claro, para a gente conseguir separar autoestima de amor próprio. Você podia comentar, antes, eu vou falar um pouquinho para vocês, gente, agora essa diferença do amor próprio, que é muito importante a gente entender, mas eu até tinha deixado aqui que você comentou, né? Eu tinha escrito aqui para perguntar para Camila, dos mesmos criadores de depressão, é para falar uma coisa polêmica aqui, hein, gente, ó, polêmica. Mas a gente precisa falar desse assunto, porque ele é bem sério, né? Dos mesmos criadores de depressão, é falta de Deus. Eu coloquei aqui. E aí, Camila? Falta de autoestima e de amor próprio também é falta de Deus? Duro, né? Difícil. Então quer dizer que se uma pessoa não crê em Deus, que é uma opção dela, existem quantas religiões, ainda mais falando no Brasil, né? Cada um tem a sua opção, cada um tem a sua forma de adorar quem bem entender. Aliás, você pode se adorar, né? Faz uma foto, põe uma foto sua e se adore, não é? Já é um pouco começo. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver com Deus. E eu acho que aí a gente entra mais numa situação até do outro apontar o dedo para você, né? E te culpar porque isso é falta de Deus no seu coração. Eu realmente, na hora que eu vi isso, que eu te falei isso hoje, eu falei, eu estou indignada com o que eu acabei de ver, que agora falta de amor próprio, falta de autoestima tem a ver com falta de Deus no coração. Eu fiquei bem passada, porque a gente já viu muitas vezes falar que depressão é falta de Deus, né? Agora, jogar essa também, aí vai ficando difícil. Inclusive, o rapaz falava sobre, esse rapaz que eu vi nesse vídeo, ele falava sobre a questão de que os psicólogos fazem o caminho que a gente faz em terapia, né, para ajudar a pessoa a conseguir chegar a essa autoestima, melhorar o amor próprio, começar a se valorizar e tudo isso que está nesse pacote. E aí ele quer dizer que isso não tem tanta validade se a pessoa não acredita em Deus. Aí complica, né? Então a gente tem que obrigar para todo mundo gostar de Deus, adorar a Deus, para então poder ir para frente. Infelizmente. Isso é muito delicado. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Isso é muito delicado, gente, e é um território perigoso de se falar, né? Mas eu quis trazer porque é muito comum a gente ver as pessoas invalidarem a dor da outra pessoa, a angústia da outra pessoa, dizendo que é falta de Deus. E aí é perigoso porque, assim, nós estamos num país que a maioria é cristã, né? E aí, mas independente disso, você imagina assim, e aí se você pegar a quantidade de pessoas que vai se denominar de uma determinada religião e a quantidade de pessoas que têm depressão, aí você fala assim, nossa, então tá alguma coisa, a conta não fecha. Porque esse pessoal todo tem Deus e tem depressão. Como é que funciona isso aí? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque daí, às vezes, você pode achar que você que não tem fé, que você que não está rezando direito. Você começa a criar mais problema na sua cabeça e a coisa não é por aí. É fato que a gente vem vendo, os estudos vêm mostrando que uma pessoa que tem fé, ela se torna mais resiliente, né? Isso é Mas fato. fé e Deus são duas coisas, uma coisa não é a outra, né? Sim, e também isso não quer dizer que o fato dela não estar bem, por exemplo, com ela mesma, ou até depressão não é o nosso tema, né? Foi só para poder falar dos mesmos criadores, mas pegando aqui a nossa temática, o fato dela não ter amor próprio, por exemplo, não tem nada a ver com não ter Deus, mas não tem absolutamente nada a ver. Né? E aí a gente vai entrar de onde que vem o amor próprio, mas só para fazer essa distinção, né? Então a Camila trouxe essa questão da autoestima ter a ver com o quanto que a gente se valoriza, e às vezes as pessoas não conseguem distinguir porque elas pensam que a autoestima tem uma relação só com a nossa aparência, só com o corpo físico, só com aquilo que você vê no espelho. E não é, a autoestima é muito mais que isso, né? Tem a ver com essa questão, sim, do quanto que você gosta de você. Mas aí a gente traz o amor próprio, ele é mais abrangente, né? O amor próprio, porque a autoestima, muitas vezes, ela está vinculada também com a pessoa valorizar aquelas características que ela gosta e que ela acha que são boas nela. Por isso que eu comecei lendo aqui, falando sobre a gente se aceitar tanto o lótus quanto a nossa lama, né? Tanto a nossa luz quanto a nossa sombra. E aí o amor próprio, ele traz essa coisa muito que nos abraça, sabe? Porque uma pessoa, ela pode ter uma boa autoestima
No sentido assim dela se gostar, dela ter vaidade, dela se cuidar. Essa foi uma questão que uma das mulheres trouxe para mim até. Ela falou assim: olha, eu tenho autoestima, eu cuido de mim, eu gosto de quem eu sou, mas eu não consigo sair desse relacionamento abusivo. Não é que eu, nesse caso nesse específico dessa mulher, não é que ela não tinha renda, ela tem renda, ela é independente financeiramente, ela gosta dela, ela se cuida. Vejam para você, vejam onde é que está a questão do amor próprio. Porém, ela não consegue sair dessa dependência emocional. O que falta aqui? Falta o amor próprio. O amor próprio, e a Camila daqui a pouco fala para vocês, então, de onde que vem, né, esse amor próprio, como que ele nasce, aí as coisas vão fazer mais sentido também. Mas o amor próprio, ele tem uma relação com a gente acolher. É eu me amar, independente se eu tô gostando, por exemplo, da cor do meu cabelo daquele jeito, se nesse dia o meu batom ficou borrado e eu não tô legal com o meu batom, sabe? Se de repente, nossa, eu tô acima do peso e aí eu não tô no meu peso ideal, aí eu já não. Eu me amo mesmo com os meus defeitos, e essas coisas que eu falei nem são defeitos. Mas assim, eu vou entrar na questão da luz e da sombra. Eu me amo mesmo sabendo que, assim, por exemplo, eu tenho questões do meu comportamento que não são tão legais, né? Eu reconheço que eu posso ter evoluído em muitas coisas, mas às vezes eu sou ciumenta, às vezes eu sou controladora, às vezes eu quero as coisas do meu jeito, mas ainda assim eu acolho, eu compreendo, eu olho para essa minha característica e eu não excluo. Eu não preciso colocar uma máscara e fingir que eu não sou. Eu trago isso para minha vida e isso para as minhas relações, também para os relacionamentos. Isso nós vamos falar bastante no próximo encontro terapêutico, mas era importante a gente primeiro considerar essas questões, trazer esses pontos para vocês. Então, o amor próprio, ele abrange a gente ter autoaceitação, né? A gente compreender que ninguém é perfeito, que é uma ilusão, isso, que todos nós vamos ter essas características, só que aí ele leva a gente ainda para um outro lugar, porque você pode ter autoestima, gostar de você, mas está paralisado ali. Tem muita relação com a questão do autoconhecimento. Aí eu identifico, então, essas características, tenho esse processo de aceitação, mas eu não paraliso ali. Justamente porque eu me amo, justamente porque eu gosto de mim, eu quero cuidar disso. Então, eu listo tudo aquilo que a gente vai fazer essa lista com vocês, vamos falar dessa lista no final. Eu listo todas essas características que eu tenho de bom, mas eu listo todas essas questões também que eu preciso trabalhar em mim e eu vou em busca de trabalhar. O amor próprio é esse cuidado, né? Imagino vocês que têm filhos, assim, não é o meu caso, não é meu lugar de fala, a Camila tem filho, mas eu sei que muitos de vocês que me acompanham são mães, vocês que amam esses filhos, vocês querem o melhor para eles. Então, vocês não paralisam ali, vocês estão sempre buscando que eles melhorem, né? Você busca trabalhar isso na educação do seu filho, a escola, a tarefa, a atividade, você quer oferecer o melhor para o seu filho. Então, seria a mesma consciência do amor próprio, né, Camila? Não sei se você quer Porque complementar. quando a gente consegue começar a construir esse amor, quando a gente não tem, a gente começa a construir esse amor próprio, é como ir para academia. Quando você paga e você vai, né? Que você acorda e você fala, vou. E aí você realmente levanta e vai. Mesmo que você não faça a sequência 1 hora, mas você foi, você fez 10 minutos de esteira. O amor próprio, eu tô falando isso porque eu tenho sentido isso agora em mim, porque eu sempre fui a psicóloga do outro e agora eu estou aprendendo a praticar isso em mim. Então isso é no dia a dia, não adianta a gente achar que vai sair de uma sessão de terapia, de uma conversa com uma amiga, de uma live, de um encontro terapêutico aqui, assim, de 1 hora de conversa, com amanhã eu vou virar a página da minha vida e vai tudo mudar. Não, porque no sábado, se você não continuar, a possibilidade de você no domingo também não fazer, e na segunda de novo não fazer, é grande. Mas sempre há a próxima vez. Porque quando a gente constrói o amor próprio, tudo muda de figura. Eu ia falar divino, mas acho que é melhor não. É maravilhoso isso, porque se eu falar de divino, eu vou levar para Deus de novo. Então é melhor não falar de divino neste momento. Mas é uma coisa assim, te dá vontade de levantar da cama, né? Na hora que você faz, não por causa do outro, mas você faz por você.
E isso eu sempre falei, faça por você, sempre falei isso para os meus clientes. Faça por você, faça por você, faça por você. E aí, até que a hora que a água bateu na bundinha, e aí eu falei, Faça por funciona, você. tá funcionando, eu vou fazer então por mim. E aí foi a hora que eu comecei. Ah, então eu faço meu suco detox, que eu falei que eu detesto fazer aquilo, mas eu tomo ok. O problema não é tomar, o problema é fazer. Eu levanto, eu vou fazer minha caminhada todos os dias, eu chego menos morta do que ontem, né? Isso é uma construção, é uma construção. E tem dia também que eu falo, ai meu Deus, eu não vou. Ai meu Deus, hoje é sábado, eu não preciso acordar cedo. Aí eu falo, não, vou. Levanto, vou e faço, nem que eu não faça o tempo que eu me propus, que eu faço um pouco menos hoje, mas eu vou e faço. Então, quando a gente percebe isso, e é um dia, sabe aquela história dos 21 dias? Foi o que eu me propus, eu vou fazer os 21 dias. Se eu fizer os 21 dias, eu vou embora. Aí no 22º dia eu falei, 22º eu falei, foi melhor eu ir, né? Porque tem esse auto-boicote, né? A gente vai, de vez em quando, se a gente der uma soltadinha, a coisa cai. A gente olha, presta atenção no que o outro está falando, a gente se compara. Então, quando a gente está com o amor próprio mais construidinho, a casinha está ali, fortalecendo ali, né? A gente está fazendo o piso. E aí dá para ir subir um andar, depois sobe o outro. Isso que eu sinto que é o amor próprio assim, em mim quando eu vejo olhando para as minhas clientes. E é legal você falar isso também, porque assim, depois que a gente já criou falando especificamente, gente, de atividade física, e esse é um lugar onde eu fico bem confortável de falar assim com a minha experiência, depois que eu falo isso, às vezes eu repito toda a live, porque tem gente que tá chegando agora, né, e não me conhece. Mas assim, eu sou terapeuta há 11 anos e eu comecei esse processo em 2012, quando eu era bancária, e eu sofri um acidente de carro, enfim, e eu estava pesando quase 80 quilos. Aí eu consegui mudar os meus hábitos e virei, tipo, super praticando exercício físico, correndo, fazendo yoga, academia, né? Enfim, saí na capa de uma revista e tá mudando minha vida. Maravilha! Criei o hábito e realmente meu corpo se educou de tal forma. Isso é verdade quando vocês escutarem as pessoas falando que o corpo pede para fazer atividade física, o corpo pede. Leva tempo, mas ele pede. Depois eu sofri isso na pandemia, porque daí você tem vontade de fazer e aquilo. E eu usei muito a corrida a vida toda para canalizar a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, esse é um tema também para a gente falar num outro encontro terapêutico, essa questão da ansiedade, como lidar com ela. Então, a corrida sempre foi minha válvula de escape. Porém, no ano passado, eu quebrei a perna e aí os meus hábitos já foram por água abaixo, foram muitos meses parados e agora o meu corpo não pede mais e ele não quer fazer. Então, assim, isso que a Camila está falando é um fato, porque mesmo eu tendo praticado todo esse tempo, eu já corri uma meia maratona, caminhar para mim tem sido um grande desafio. Todos os dias eu falo, tipo assim, como você falou, eu tô aqui trabalhando, estudando, vou ficar aqui. Ainda tem uma boa justificativa, porque eu tô estudando, não tô assistindo televisão, não tô enrolando no sofá, não, tô estudando, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas aí eu falo, não, o compromisso é comigo. E aí você vai, porque eu sei que à medida que eu for repetindo isso, daqui a um tempo eu vou recuperar aquilo que eu perdi. Talvez não possa mais correr como antes, mas eu vou recuperar, meu corpo vai pedir. E vai ser diferente de como era antes, mas eu vou me reeducar. Então é importante toda mudança gera muito desconforto, mas quando a gente está com essa consciência, né, desse cuidado que vem desse amor que a gente começa a desenvolver pela gente mesmo, e aí gosto de falar para as mães, porque é muito difícil mesmo, né, Camila, você que tem filhos, sabe? A mãe sempre vai colocar os filhos em primeiro lugar, mas entender que aquela história, né, ninguém dá o que não tem. Então, você pode ir dando, mas uma hora vai voltar para você. Aí é aquele momento que você volta para a família, né? Para os filhos, para o marido e fala, mas tudo aqui sou eu, mas tudo sobra para mim. Aí você vai para o lugar de vítima, né? E aí você tem que se perguntar, mas por que você precisa ficar nesse lugar? Por que você se coloca nesse lugar? E aí vem essa questão da infância, né, Camila? De onde vem a nossa relação com a gente mesmo, com aquilo, com o que é esse amor, o que é o amor e esse amor próprio e onde que ele é formado. Então, porque
por que que um tem mais que o outro, né? Por que que eu não tenho amor próprio e o meu irmão tem amor próprio, né? Porque isso pode vir da mesma casa, inclusive. Tem uma história que dois irmãos, eu lembrei dessa agora, dois irmãos gêmeos foram criados pelos mesmos pais. Um se tornou alcoólatra e o outro super bem sucedido. Não que o alcoólatra não possa ser bem sucedido, mas ele não foi bem sucedido, certo? E o outro feliz e bem sucedido. E aí chegaram pro alcoólatra mal sucedido, perguntaram para ele, o que aconteceu para você se tornar quem você é hoje? E ele disse, você conhece a minha história? Você conhece meus pais? E perguntaram para o outro e a resposta foi a mesma. Você conhece minha história? Você conhece meus pais? Então, assim, no final das contas, obviamente, nossos pais, assim como eu sou mãe hoje, os nossos pais, eles deram aquilo que eles podiam, aquilo que eles sabiam. E a gente também vem numa onda de não se olhar, de não se cuidar, e é trabalho. E aí, o que a gente dá para os nossos filhos? Tem uma borboleta aqui. O que a gente dá para os nossos filhos, né? Ah, eu dei a melhor escola, eu não faltou nada, tinha as melhores roupas. Ok. Mas ainda mais hoje em dia, né, gente? Com celular, com rede, internet o tempo todo, cada um no seu quarto. Chega, se bobear, come cada um no seu quarto, né? Então, assim, a gente vai indo e a gente vai se atropelando. Se a autoestima vem, se o amor próprio vem lá da nossa formação, que a gente repete o que a gente recebe, então, hoje em dia, a gente vai fazer o quê? Porque não adianta a gente ficar falando, porque meu pai, porque minha mãe. Ok, no autoconhecimento a gente consegue identificar onde foi, o que aconteceu, por que isso é assim hoje. A gente consegue identificar. Mas aí a gente traz isso para hoje e muda. O que a gente pode... A gente não pode mudar o que a gente viveu, a gente só pode mudar o hoje. Então a gente vai puxar o que tem de positivo, o que tem de negativo, o que tem de aprendizado, e nós vamos fazendo o que for possível, e às vezes a gente faz o que tem que ser feito, como hoje eu aqui, e ponto, a gente vai fazer o que tem que ser feito, e a gente vai e faz. E a gente vai e faz, porque é melhor a gente fazer enquanto a gente está aqui querendo, do que antes que seja preciso por um desespero. Porque quando a gente não tem amor próprio, a gente se coloca em relações que são ruins, né? A gente se coloca na mão de outras pessoas, porque a gente quer ser cuidado, a gente quer ser amado e a gente não consegue fazer isso pela gente. E aí a gente pede que alguém faça isso. E aí o outro também está todo lascado. A gente não sabe o outro também. E o outro também não sabe quem é ele. Então vai virando essa bola que a gente vive. E a gente vai indo, vai indo. Eu quebrei a perna acho que umas 7 ou 8 vezes, eu nunca sei a conta certa. E a Ana falou, meu Deus, como que isso, né? Não é que eu tenha quebrado todas as vezes. Eu comecei com torcer, luxar, desligamento. E aí foi quebrou, até a hora que quebrou mesmo. E aí foi colocar pino, colocar placa e tudo mais. E a Ana falou, como que você conseguiu com tudo isso? Porque eu tô me olhando aqui como... Porque eu fui essa pessoa que sempre fui indo. Dentro Passando da por bola cima, de né? neve. Vai passando Dentro por da cima. bola de neve, indo, e não olhava e não via. E eu atendia as pessoas. O Beto tá aqui, agora acabou de chegar o Betinho. É uma pessoa que fala, eu adoro que você é psicóloga, porque pros outros eu conseguia ser maravilhosa, especialmente como psicóloga, tá? Nem sempre como amiga. Como filha, como irmã, então, melhor nem comentar. Mas, tô falando eu profissionalmente. E eu não conseguia, eu não fazia isso por mim, mas porque eu não via, eu não olhava para isso. Eu não olhava para mim, simplesmente não olhava. E aí, na hora que eu comecei a ver que eu podia mudar isso dentro de mim, foi a hora que eu comecei a alimentar isso. Então, assim, não é porque lá atrás não foi bom que você hoje não pode mudar. Sim, eu vi que a Dani comentou aqui sobre o nosso corpo se acostumar. É assim, nós somos seres adaptativos, né, gente? Então, o legal de quando depois que você vence isso, que foi o que aconteceu comigo, nossa, depois que eu comecei, por isso que eu tô sofrida aqui com essa questão da corrida, tô sempre falando disso, né? Depois dessa bendita dessa fratura, mas assim, depois que eu comecei a correr, foi mágico na minha vida, assim, meu corpo pedia, e eu, nossa, me realizava na corrida.
Mas o contrário também acontece. Então, a gente perde o ritmo, a gente desacostuma. Agora, se você começar novamente, é claro que com a idade às vezes é um pouco mais difícil. Uma coisa foi o que eu fiz há 11 anos atrás, né? Eu tinha 28, 29, agora eu tenho 39, né? Uma senhora. Mas isso não pode ser uma justificativa para eu não fazer. Eu sempre, gente, vocês têm que pensar aonde vocês miram. Aonde aqui vale para tudo, né? Vale para tudo. Aonde vocês miram? Qual é a direção da vida de vocês? Eu estou indo lá no final já do nosso encontro, mas é porque tem a ver com isso. Qual é a direção da vida de vocês? E aí, quando a gente vai se conectando com o amor, eu tenho aqui algumas perguntinhas para fazer para vocês. Quem tiver papel e caneta quiser anotar, senão você só vai respondendo mentalmente com base nisso que a Camila falou, mas só para eu concluir essa linha de raciocínio. Qual é a direção, né? Em quem vocês se inspiram? Para onde vocês olham? Tem uma frase que eu ouvi uma vez, acho que era um ex-sogro meu que falava isso, né? Ele falava, você mira numa estrela e vai. Porque você pode não chegar nessa estrela, mas você chega lá perto. Então, assim, nessa questão da corrida, eu sempre admirei, sempre olhei aquelas pessoas mais velhas correndo. Aquelas senhorinhas correndo, assim, correm maratona. E aí, nossa senhora, gente, isso é tão forte pra mim que eu sempre mentalizei isso. Falei, eu vou ser essas senhorinhas, assim, que correm. Só que a vida nem sempre sai como a gente quer. E às vezes desmorona tudo que você planejou. E aí? Né? E aí você vai bater lá no fundo do poço mesmo, muitas Sim. vezes. Não foi o que aconteceu comigo. Só que se você tem autoconhecimento, se você tem ferramentas, se você tem recursos, você sabe que tem, né? O fundo do poço, você chega lá, você bate, depois você começa a subir de novo. É assim que é. Para alguns dizem que tem mola. No meu caso, não teve mola, não. Tive que subir meio Não. na barra mesmo, É, assim, sabe? nem Imagina você, corda. você subindo na terra, daí você escorrega de novo, vai lá pro fundo, aí você vai de novo, aí você vai de novo. É assim como o processo, né, de autoconhecimento funciona, porque a minha analista, uma vez ela me falou isso, e talvez isso ajude vocês, eu acho que é fantástico, assim, que ela falou assim, no processo, ele não é linear, a gente sabe disso, mas ele funciona muitas vezes como uma espiral, né? E aí você vai, você pensa que você já tá quase lá em cima, daqui a pouco você volta. Aí você vai. Mas quando você volta, você já volta diferente, você volta com outros recursos. Então é claro que a pessoa que enfrenta esse momento hoje é diferente da pessoa que começou atrás, é completamente diferente. Então, isso é fantástico, gente. Aí, dentro dessa questão do amor próprio da infância, eu queria que vocês pensassem assim, como foi a sua infância? Isso vai ajudar, se vocês forem trazendo isso na mente agora, quem quiser anotar, pode anotar aqui, vai ajudar, mas vai ajudar vocês no exercício que a gente vai fazer no final, tá? Então, no final, nós não vamos nos alongar muito, é uma meta que eu estou tendo aqui para conseguir não ficar tanto tempo. As nossas últimas lives foram muito benéficas, mas foram muito longas. Mas então, daqui a pouco já é o final e isso vai ajudar você a pensar na sua infância, assim, como foi a sua infância? Qual é que era a sua casa de infância com seus pais ou com seus cuidadores, aqueles que substituíram, né, a figura dos seus pais? Como que você aprendeu sobre amar e ser amada? Era falado sobre isso? Você tinha gestos de carinho? Você era abraçado? Né? Você era valorizado? Era reconhecido quando você fazia alguma coisa de bom? Ou você era, tipo, não fez mais que obrigação? Né? Como que você... Qual que era, assim, quais eram as suas necessidades na sua infância? Suas necessidades foram atendidas? Se suas necessidades não foram atendidas, como é que você se sentia? E na sua adolescência? Porque a adolescência é uma outra fase bem crítica, assim, que é um momento de transformação e é um momento que a gente começa a questionar tudo. Toda a nossa identidade é um momento de luto, porque você perde o corpo de infância, a roupa de infância, perde os pais da infância, porque os pais que te tratam, que cuidam da criança, eles também se transformam quando eles vão cuidar do adolescente. Então, esse é um momento muito, assim, desafiador. Como é que foi isso para você? Como é que você viveu a sua adolescência? Como é que você percebeu o seu corpo? O que falavam para você? Por exemplo, eu tenho uma questão muito séria com o cabelo. Alisei o cabelo muito tempo. Porque eu entendi e aprendi que meu cabelo era feio. E eu queria ser igual às meninas, porque elas eram bonitas. Já falei disso em outras lives, tinha certeza que eu era feia. E aí eu queria ser bonita como elas. Eu queria ser aceita, eu queria ser amada. A gente quer ser amado, é uma necessidade básica do ser humano, ser amado, ser reconhecido. E aí, se a gente não teve lá na infância, de novo, nós vamos aprofundar na semana que vem, mas
quando a gente fala de amor próprio, as pessoas levam muito pro relacionamento afetivo, né, com outra pessoa, pro casamento, pro namoro. A gente tende a fazer o quê? A gente cresce e aí a gente transfere essa necessidade para um terceiro. Como a Camila falou, o outro também tá todo lascado, daí já viu, né, gente? Como é que vai fazer? Um cheio de problema aqui, com o outro cheio de problema aqui. E a gente transferindo mesmo, projetando é a palavra, projetando uma imagem no outro, aí vem a ilusão do amor romântico de alguém que vai vir sanar todos os meus buracos. Já era, deu tudo errado. Então, assim, primeiro a gente tem que olhar pra gente. Foi por isso que eu comecei falando sobre o amor. Se você pensar quando você se apaixona por uma pessoa, você começa até a enxergar uma pessoa que não existe, né? A gente começa a criar ali, fantasiar, depois de um tempo você começa a ver a realidade, daí que você vai ver se vai acontecer o amor ou não. Uhum. Porque daí acaba a paixão, aquele momento inicial, você enxerga a pessoa, porque até então você só tá ali vendo a pessoa que você tá projetando, que você tá criando, aquela pessoa incrível, maravilhosa. Mas, assim, quando você se apaixona, quando você se apaixona por essa pessoa, tem essas características. Compaixão, né? A palavra compaixão é compaixão. Então, assim, como você exercita essa autocompaixão com você? Você precisa olhar para essa infância. Você precisa olhar para esse passado e falar assim, gente, foi da melhor forma, eles fizeram o melhor que eles puderam, mas às vezes eles ferraram com a gente mesmo, porque eles não têm culpa. Tem uma frase do Bob Hoffman que diz: nós somos vítimas dos nossos pais, que são vítimas de outros pais. Essa frase, ela liberta, assim, ela me libertou de muitas coisas. Porque daí você olha para os seus avós, para os pais dos seus pais, e vai falando, gente, eles receberam menos ainda. Então, o que eles iam dar? Só que, como a Camila falou, não dá pra gente ficar circulando pro passado eternamente, gente. Nós somos aqui agora, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Porque senão não tem fim. Alguém precisa cortar esse ciclo. Alguém E é precisa melhor que parar. seja você por você mesma, não é? É melhor que seja logo você por você mesma, para você parar isso em você e acabou, né? Para que você vai ficar Exatamente. sofrendo? Principalmente se você tem filhos, principalmente, né? É olhar pra você assim e falar assim, não, é aqui que vai parar isso. É aqui que vai se encerrar. E aí a gente começa a fazer um trabalho de amor com a gente, que é o que a gente quer caminhar com vocês nessas 3 semanas, que é o convite que eu faço para vocês para ficarem com a gente, para convidarem mais mulheres, especialmente. Não que os homens não possam, eles também são bem-vindos, mas eu sempre gosto de reforçar que a gente tem uma linguagem voltada para as mulheres, porque nós somos terapeutas de mulheres, a Camila também. Então, assim, é o meu objetivo aqui, tá, pessoal? Eu acho que esses são pontos importantes. E aí a gente vai falar, então, disso com mais profundidade em relação aos relacionamentos, em relação a diferenciar empoderamento de emagrecimento, tudo isso nas outras semanas. Mas hoje a gente quer ter essa compreensão mais profunda do que é o amor próprio, tá? Isso é muito importante da gente começar a se admirar, a se gostar, mesmo com as nossas características que a gente não gosta, mesmo com aquilo que ainda não tá legal, sabe? A gente dá a mão pra gente mesmo e falar, bora lá, sabe? Que não adianta, no final das contas, é sempre você com você mesmo. Quando a gente entende isso, é libertador, né, Camila? Sim, e é exatamente isso, né? No final das contas, é você com você. Você pode até ser casada. Você vai deitar na cama, os seus pensamentos são seus. É uma coisa assim, que é um aprendizado tão lindo, gente. Você monitorar os seus pensamentos. Quando você começa a prestar atenção. Outra coisa que eu tô fazendo é meditação, né, gente? Eu sou uma pessoa um pouquinho... Não sou tão agitada, mas eu sou uma pessoa... Exato. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. Aí a minha ansiedade é tapada com comida, né? Então, assim, aí eu comecei a trocar, né? Colocar de outras formas essa ansiedade para conseguir resolver isso. Então, assim, essas coisas todas que a gente estuda, que a gente vai... A questão da positividade, por exemplo, uma coisa que eu até comentei com você, Isa. Oi, Naná. Essa coisa de ficar fazendo frases positivas, eu falava, ai, eu me amo, eu me amo. E se olha no espelho, eu me amo. Bem, esse monitoramento do pensamento, essa questão de mudar a minha alimentação, essa coisa de fazer a meditação, de parar. Você não assiste televisão ainda, né, Ana? Você parou de assistir televisão desde não, lá? já Faz faz muitos muito tempo. anos.
Eu parei de ver TV. Pra ser sincera, no tempo que eu tava em Portugal, eu assisti a novela do Pantanal. Eu assisti Pantanal. Pra ver, Eu tenho que falar né, a como são verdade. as coisas. Eu assisti Pantanal porque eu tinha tanta saudade do Brasil e eu acho que assim, eu fiquei viciada nessa novela, que deram uma forma que eu acho que eu me sentia Uma perto do Brasil, conexão. sabe? É, Mas eu não vejo TV porque me incomoda, jornal me incomoda, sabe assim? Então eu vejo o que me interessa. Então eu escuto podcast. Então agora eu comecei a filtrar as coisas, sabe? E aí as coisas começaram a fluir de forma diferente. E você vê, eu estou identificando isso como amor próprio em mim mesma, certo? Eu tenho certeza que isso é amor próprio, porque isso está na minha cara, né, Isa? E aí isso começa a transbordar. E que eu quero falar aqui, amor próprio não é ser egoísta. A gente não precisa ter medo de que isso seja mal visto. Aliás, uma coisa muito boa no amor próprio é que o que os outros falam, a avaliação dos outros sobre você, falei bonito agora, que é o dedo enfiado na tua cara, o que eles falam, o que eles pensam, a gente começa a reavaliar. Isso, aliás, é uma das coisas que está aqui, assim, sobre o que fazer, né, para conseguir melhorar essa questão do seu amor próprio. Uma das coisas é isso, a gente precisa reavaliar a opinião dos outros a nosso respeito, né, porque é não pode muito falar, não. fácil os outros falarem. Aliás, eu sou uma pessoa que sou muito crítica, sou virginiana fofa, e assim, eu sou muito crítica comigo mesma, muito crítica. Eu não conseguiria vir para a live hoje se eu não tivesse arrumado a minha casa. Olha a loucura. Eu tô num quadrado só, eu não tô na casa inteira, Ninguém mas tá vendo a sua casa, né? eu não conseguiria. Eu Ai, arrumei uma gente, na minha amiga. pia tem louça que eu comi agora, antes de vir pra, pra live, tá? Então, eu fico surtada, sabe? Quando eu falei com uma amiga minha, que é formada em psicologia também, mas não trabalha na área como psicóloga, eu a conheci quando eu fui para RH, ela era minha superior, a Tati, e aí ela que pegou, ela também teve um processo de engordar e começou a correr, emagreceu, e eu também acho mó legal correr, mas assim, fora de cogitação. Eu dei um trotezinho, eu falei, não dá pra mim, isso é a morte, vamos ficar só uma caminhada mesmo. Talvez daqui uns anos, quem sabe, né? Mas ela, lá de Osasco, eu moro aqui na Serra da Cantareira, no Zona Norte de São Paulo, e assim, é longe, ela pegou e falou assim, amiga, vamos fazer exercícios físicos. E aí eu já comecei a arrumar as desculpas, a Tati. Já comecei a arrumar minhas desculpas. Ela é minha coach de exercícios físicos. Aí ela pegou e me passou o aplicativo para medir os passos. Me passou o negócio no Netflix para fazer exercícios físicos. Eu nem sabia que isso existia. E aí eu fui indo. E todo dia eu tenho que mandar, é coach mesmo, eu tenho que mandar foto para ela de que eu fiz, de que eu Mas isso estava é tão lá. importante, né, Camila? A gente ter um compromisso com alguém. Isso motiva a gente, isso nos impulsiona. Isso, ela tá dando exemplo para exercício, mas vocês podem pensar para outras coisas na vida de vocês, né? Esse ponto, eu queria pegar um ponto que você falou que eu acho que é muito importante de falar para as pessoas em relação aos pensamentos e às afirmações positivas, né? E trazer um pouco de De ciência, falar. desse olhar da ciência para isso. Porque assim, gente, é verdade que você fazer, é isso que a Camila falou, você fazer afirmação positiva pela afirmação positiva não resolve. E às vezes as pessoas ficam repetindo, 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 e aí elas se sentem mal, porque elas têm essa sensação de que, nossa, tá vendo? Pra mim, eu sou tão ruim que isso também não funciona pra mim. Funciona pros outros, não funciona pra mim. Também tem uma outra questão aí, da gente às vezes ficar apegado nessa visão, sabe? Tem uma arrogância escondida aí, mas isso eu não vou falar isso, mas isso é uma questão para muito trabalho terapêutico. Então, às vezes, talvez se você vai escutar, não vai entender, não vai fazer sentido. Mas quando a gente se trabalha terapeuticamente, a gente começa a compreender que às vezes a gente tem uma arrogância que a gente precisa ser tão melhor que o outro, né? Às vezes até naquilo que é ruim. Então, assim, eu sou tão ruim que nada funciona para mim. Funciona para o outro, mas não funciona para mim, porque, né, comigo isso aqui não funciona. Isso é um ponto. A questão do pensamento positivo, de fato, imagine que você tem um lixão. E aí você quer plantar um jardim em cima do lixão. O jardim bonito aqui por fora, né? A casca, mas lá no fundo tá tudo ruim. Então, você repetir por repetir, realmente não funciona. Agora, os seus pensamentos, eles vão ajudar você a ter ações, a mudar.
Veja, se você tem pensamentos ruins a seu respeito, se você dá ouvidos, como a Camila falou, a importância de monitorar. Se você dá ouvidos para esses pensamentos que falam, ah, não vai não, fica aqui. Ah, hoje tá chovendo, hoje tá não sei o quê e tudo mais. Você veja como eles te influenciam o tempo todo, porque a gente tem essa tendência a dar ouvidos para esses pensamentos. Eles vencem na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente não tem esse controle, não é controle, não é a palavra. A gente não tem esse autoconhecimento das nossas emoções, a gente não consegue lidar com a gente mesmo, então a gente é vencido por uma série de questões e não é só preguiça, tá? Eu gosto de explicar isso, a gente falou muito sobre isso nos últimos encontros terapêuticos, a gente teve 2 encontros terapêuticos onde a gente relacionou muito a questão da procrastinação com a autoestima e com a infância, então depois vocês podem assistir. Mas, se esses pensamentos influenciam, o que acontece? Quando você começa a trabalhar esses pensamentos, a monitorar, a fazer essas afirmações, e aí você começa então a questionar, nossa, por que não funciona para mim? Por que eu não me envolvo com esse pensamento? Ele começa a mover alguma coisa em você, percebe? Você vai começar a olhar para isso. E a hora que você começa então a trabalhar os pensamentos, e dar ouvido para esses pensamentos, mesmo que você ainda não acredite, tem um TED no YouTube, muito famoso, ele é em inglês, mas ele tem a tradução e a legenda, que ela fala assim, finge até ser verdade. A Alguma da coisa Mulher nesse sentido. Maravilha. E ela ensina a importância da postura, que é uma das coisas que a gente trabalha nos meus workshops, né? E você falou isso, eu lembrei daquela técnica que a gente falou essa semana, nem estava no nosso script, mas eu vou ensinar para vocês já uma técnica que vai ajudar vocês a blindar o pensamento de vocês em relação a outras pessoas. Fica atento aqui para a gente fazer no workshop, a gente faz todas juntas, a gente vai fazer e vocês repitam aí junto na hora, porque a gente não está vendo, mas é importante. Quando, então, a gente trabalha os nossos pensamentos, a gente finge até que se torna verdade por quê? Você começa a pensar, e aí esse pensamento ele vai te motivar. Por exemplo, eu acordei e falei disso nos stories até essa semana. No domingo eu pensei, não vou caminhar porque é domingo, porque não sei o quê, tal. Daí, olha, gente, como que você selecionar o que você segue, você selecionar o que você vê faz muita, mas muita diferença. Eu até publiquei no meu Instagram. Eu abri o Instagram e abri uma página de motivação, falando assim, nenhum ser humano acorda motivado todos os dias. Alguma coisa nesse sentido. Mas a gente faz aquilo que precisa ser feito. Algo nesse sentido. Mas a forma como a hora que eu vi aquilo, é claro que eu sei disso, eu ensino isso para as pessoas, eu falo disso o tempo todo, mas às vezes a gente precisa tá vendo? De informações, de coisas que venham de fora. A hora que eu li, nenhum ser humano acorda motivado todo dia, eu falei, levantei da cama na mesma hora. Então, assim, é tão importante a gente trabalhar os nossos pensamentos, porque daí esses pensamentos vão gerar um movimento em você. Aí você levanta, você caminha, aí aquilo te gera uma boa sensação. No dia seguinte, você vai ter mais vontade de ir de novo, E aí esses pensamentos, eles vão movendo a sua ação. E a sua ação promove a transformação, percebe, gente? Então, acho que esse ponto é muito importante, Camila. Sabe outra coisa que a gente já está caminhando para o final e era legal de falar, antes da gente falar das ações, assim, que elas podem fazer? É aquela questão que eu queria muito trazer hoje, que é o mito do amor próprio. O bendito do vídeo da Anitta. Não, porque o vídeo viralizou. Que bombou, né? Não, muito legal, por sinal, ela trazer essas questões, porque como aqui a gente não está questionando ela, o trabalho dela, a gente nem tem que questionar isso, não é essa questão. A fala dela viralizou e foi muito importante, porque assim, traz essa consciência para as pessoas. Só que como a maioria das pessoas vê só um pedacinho, é um pouco arriscado, é por isso que eu queria falar disso. Porque a questão, né, que eu estava aqui falando, a questão do amor próprio versus egoísmo, né? E aí, eu acho que a gente pode pensar em amor próprio, um extremo seria o egoísmo, mas eu acho que questão de se cuidar, por exemplo, eu vi um vídeo do cara essa semana e lembrei disso agora, que ele fala assim, que no dia que ele ia para a lua de mel, alguma coisa assim, o irmão passou mal no casamento, alguma coisa desse nível assim. E aí falaram, você vai pra sua lua de mel? Ele falou assim, se eu ficar, eu vou salvar meu irmão? Não. Ele já tá no hospital, já tá encaminhado, tá tudo certo. Então eu vou pra minha lua de mel. E aí eu falei, caramba, maravilhoso. E muitas pessoas podem achar, e eu acho que ele usa isso mesmo pra dar um choque, assim, sabe? Mas, porque, né, palestra e tudo mais, tem um objetivo ali.
Mas isso não é ser egoísta. Isso é só você fazer o que te faz bem. Se tá tudo certo ali, vambora. Não adianta você ficar ali chorando. Mas também essa história, né, de o meu amor me basta. Para mim, se ninguém gosta de mim, mas eu me amo, ok, tá tudo perfeito, eu não preciso de ninguém. Isso não é verdade. Porque, assim, a gente precisa do outro para viver. Sabe, eu lembrei agora, na faculdade, eu falava que a gente, estudando desenvolvimento humano e tal, eu lembro que eu falava assim, a gente devia ser igual a bicho. Nasce e sai andando. De vez em quando come um pouquinho, mama ali, observa como que é que faz, mas já sai andando. Por quê? O ser humano, especialmente, a gente precisa de um cuidador. A gente sempre vai precisar de um olhar, a gente sempre vai precisar estar em contato, a gente vive em sociedade, isso é do ser humano, né? Inclusive, o filme O Up Altas Aventuras, daquele do velhinho, acho tão bonitinho aquele velhinho, a mulher, a esposa dele falece e ele continua com a poltrona dela ali do lado, né? Mantendo aquela figura ali. Por mais que ela não esteja fisicamente, ele mantém aquela conexão com ela. No filme O Náufrago, o cara lá, que eu não vou lembrar o nome, ele tem uma Acho que é o bola. Tom Hanks, né? É ele mesmo. Obrigada, eu sou péssima para isso. Para filme, para novela, para nome, sou péssima. Ele começa a se comunicar com a bola, né? Ele conversa com ela, ele conta as histórias dele. Wilson. E eu lembrei agora até, inclusive, tinha uma piada muito machista, como todas as que eu sempre ouvia. Agora não pode mais, né? A gente está entrando no mundo, graças a Deus, melhor, né? Mais consciente, né? Exatamente. Mas o cara ia para uma ilha deserta e lá sozinho, e lá chegava uma mulher, que era uma mulher famosíssima, que eu não lembro qual que era quando eu era muito nova essa piada, mas eu vou amenizá-la, até porque eu não posso contar por inteiro, porque é feia. E aí ele namora com ela e ele não tem ninguém para contar. Ele pega e pede para ela vestir as roupas dele, ela veste, ele faz um bigodinho nela e aí ele conta: você não sabe com quem eu estive ontem à noite. Porque ele tem aí a questão machista, né? Mas porque ele precisava contar que ele tinha tido relações com aquela mulher famosíssima, né? Mas se a gente for levar só para o lado neutro da história, a gente tem essa necessidade de estar com o outro. Não existe isso de a gente ser autossuficiente. Não dá, não tem como. Esse exemplo do Náufrago eu acho muito bom, porque assim, ele cria um personagem, né? O Wilson, ele Para cria estar com ele. para se relacionar. Então, assim, o que acontece? Nós somos seres gregários. Esse exemplo que a Camila trouxe do nascimento, acho que é muito importante a gente já perceber essa diferença, né? Os animais, eles já nascem com a condição realmente muito diferente da nossa, como ela falou. Então, veja, o bebê, até os 3 primeiros meses, ele ainda está se formando ali, esse momento ainda da simbiose ali da mãe e do filho, o cérebro não sai formado. Olha para vocês verem a diferença, né? Se o animal se nascer e não for cuidado, ele ainda consegue se virar. O bebezinho, não. A gente precisa do olhar do outro para a gente viver, para a gente sobreviver. Então, aí vocês já começam a pegar essa questão do amor próprio, porque a sua identidade, veja, depois você vai fazer suas escolhas, mas assim, a sua personalidade, a sua identidade, ela é formada a partir do olhar de uma outra pessoa. Olha que loucura! Olha que loucura! Então, como o outro te olhou, como ele te chamou, o nome que foi escolhido por você, a forma como você se vestia, como ele te arrumava, as coisas que te diziam, tudo isso vem a partir do olhar do outro, né? E a gente é nas relações que a gente, como a Tati escreveu ali, né? Precisamos do outro para evoluir. É nas relações que a gente evolui. É através do olhar do outro. Mas então, como que é a sacada do amor próprio nesse sentido? Gente, é o que a Camila falou. É que assim, quando a gente tem esse amor com a gente mesmo, o que acontece? A gente consegue enxergar, e principalmente quando a gente está se terapeutizando, né? É mais fácil você enxergar que o olhar do outro, para mim, diz muito mais dele do que de mim. Quando a gente entende isso, a gente não sofre pela crítica do
outro. Mas a gente tem uma... Ai, não me deixa esquecer da técnica, que não estava no script, eu falei, e depois acaba lá, eu esqueço, o pessoal reclama aí. Tem um vídeo do Leandro Carnal, que você já deve... Ficou muito famoso ali, de uma palestra dele mais longa, mas aí tem um corte onde ele fala: eu só posso me ofender se eu não me conhecer, né? E aí ele brinca do jeito dele todo lá, ele fala: se alguém passa na rua e me chama de careca, eu vou falar: uau, né? Você vê bem, porque eu sou realmente careca. Então, ele não tem um problema em ser careca. Quando o outro faz uma crítica a nós, que tem a ver com os filtros dele, eu não tenho esse amor próprio, essa questão bem resolvida em mim, aquilo pega. Aí eu tenho que olhar para mim e falar: pegou por quê? Pegou aonde? Tá ecoando? Aonde que encontrou eco? Por que tá reverberando isso em mim? Porque tem algo em mim que não tá ainda resolvido, então eu preciso olhar para isso e cuidar disso. Quando tá legal comigo e o outro faz uma questão, fala alguma coisa ou alguma crítica, como essa questão de ser careca, por exemplo, é verdade, você está resolvido com aquilo, aquilo não te incomoda, e aí é uma questão do outro, porque ele precisa apontar. Então, o amor próprio passa nesse lugar do que o outro fala não me afeta nesse sentido, mas não que o outro não me importa para mim, né? Imagine como, por mais que você se baixe, assim, por mais que você tenha poder, dinheiro, recursos, sozinho, não, é isso, não faz sentido, né? Tem aquele filme também que é muito famoso, né? Ai, Um Coração Selvagem. Não tenho certeza agora, gente, se vocês lembram daquele cara que vai sozinho pro meio da floresta, enfrenta uma série de coisas, daí ele morre lá porque ele come um negócio envenenado. Eu já tô contando o filme, mas enfim. Eu sou péssima para essas coisas. E aí ele deixa lá, né, um bilhetinho assim: a felicidade só é real quando compartilhada. Daí isso fica para reflexão, porque ele começa a lembrar, naquele momento de alucinação dele lá, os momentos em que ele foi feliz. E esses momentos todos ele estava com outras pessoas. Não que, aí aqui eu preciso considerar uma questão, não que a gente não possa ser feliz sozinho. E aí também o amor próprio tem uma relação quando, por exemplo, o que você consegue fazer sozinho. Por exemplo, uma coisa que é muito legal, que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, é assim: você dá conta de ir no cinema sozinho? Né? Você dá conta de viajar sozinho? Você já fez essa experiência de ir no cinema sozinho? Você já fez... Às vezes você sempre precisa da companhia do outro, né? Aí é um problema no sentido de que você quer fazer alguma coisa que você gostaria, mas não tem ninguém, daí você também não faz. A Cris comentou: olha, serviu pra mim. Que bom, né? É importante a gente ir fazendo essa troca. Então, assim, mas a felicidade... E agora? Parece que eu tô sendo contraditória, né? Você não falou que a felicidade é real só quando compartilhada? Essa foi a visão que o filme traz, né? E eu trouxe isso para corroborar em relação a essa questão da importância do outro na nossa vida. Mas eu não concordo que a felicidade seja só real quando compartilhada. Porém, veja, a gente viaja. Se a gente, como o caso do homem da piada que você falou aí, de repente você posta, você pode estar viajando sozinho. Agora, com as redes sociais, a gente vai lá, coloca nos stories, a gente partilha, a gente faz essa troca, né? A gente tá se relacionando. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque o olhar do outro é importante pra gente. Porque a gente quer ser reconhecido, porque a gente quer ser amado. Onde é que tá o problema? É quando eu dependo desse olhar para validar quem eu sou. Aí é um problema, né? Então, inclusive, olha a frase que eu peguei e eu anotei a frase: a seguinte: autoestima é cheia de expectativas frustrantes. E o auto-amor é cheio de realidade acolhedora. Sim. Até porque a autoestima... Pode falar, Camila. Pode falar. Não, eu ia falar que é importante um ponto aí, que a autoestima, ela está muito relacionado ainda com a construção da nossa imagem. Ela está muito relacionada com isso ainda. Não é só isso, mas ela está. E aí a gente precisa entender que a vida é cíclica e que não existe isso. Eu conquistei a autoestima e então estou resolvida. Você nunca sabe o dia que você vai pular um portão e vai quebrar a perna, tipo, como foi o meu caso, entendeu? Aí, minha filha, aí você deixa de fazer as coisas, de correr, disso aqui, e daí a coisa... Então, você nunca sabe o que vai acontecer. E aí você vai ter que ir lá e se recuperar. Antes de passar para a Camila para ela falar aí dos passos que vocês podem fazer, deixa eu ensinar para vocês essa técnica. Eu sempre ensinei nos meus workshops, nunca
Tenho nos últimos encontros terapêuticos, eu tenho compartilhado muita coisa que eu nunca trouxe assim de forma gratuita. Por isso que eu peço mesmo que vocês compartilhem, porque isso pode de fato ajudar as pessoas. A técnica que você até escreveu para mim, coisa que você aprendeu e que você sempre faz. Gente, parece simples, às vezes essas coisas parecem bobas que a gente ensina. Principalmente, já falei aqui, quando é gratuito, às vezes as pessoas não dão valor, mas faz diferença e faz diferença real. Então, se vocês começarem a aplicar, isso começa a neutralizar as coisas de fora. Se funcionar para vocês, depois vem me contar, conta no direct, nos comentários, deixa eu saber o que aconteceu, né? Que eu acho que isso é tão legal para a gente falar assim, não, continua que esse é o caminho. Esses feedbacks que vocês dão diz pra gente se é isso que a gente deve continuar, se deve trazer esse tipo de conteúdo, enfim. E aí, assim, é uma coisa muito simples, que, claro, vocês não vão fazer na cara das pessoas, pelo amor de Deus, né? Vocês têm bom senso, mas vocês vão fazer assim mentalmente, né? Então, quando estiver acontecendo uma situação, ou quando você ouvir alguma coisa no trabalho, ou uma crítica, que você ainda, né, não tá ali fortalecido com sua autoestima, seu amor próprio, porque pega na sua dor de rejeição da infância, porque seu pai te abandonou, ou porque seus pais se separaram, ou porque os seus pais comparavam muito você com seu irmão, você com o bendito de um primo, né? E aí tudo isso foi formando aí em você esse sentimento de inferioridade. Alguma situação que acontece na vida adulta pega em você e você nem sabe que é por causa disso, né? E aí você vai lá pro fundo do poço. Então você vai respirar fundo. Camila, faz junto comigo. Você vai fazer com os seus dedinhos assim. E vai fazer assim. Eu sou eu. Você é você. E nós somos diferentes. De novo, gente, para gravar. Eu sou eu, você é você e nós somos diferentes. Gente, parece bobo, mas isso funciona, né? E entender que, assim, a beleza do outro não diminui a minha beleza. Que a gente entra, às vezes, nessas comparações, né? Nessa coisa do tipo... Nossa, e aí isso afunda a gente, vem esses comentários. Gente, eu lembro, gente, os comentários às vezes vêm do nada, ainda mais quando a gente vai na internet, aí é pior ainda. Eu lembro que quando, depois, eu e a Camila, como ela falou, a gente se conheceu nos cursos de coaching. Depois a gente foi fazendo várias outras coisas, né, outras ferramentas, outros estudos, enfim, mas a gente se conheceu lá. E essa escola de coaching, ela formou milhares, forma coach a torto direito aí, né? Que é o IBC. Mas lá em 2015, o meu caso, né, o meu case foi considerado um case de sucesso, porque eu tinha conseguido trabalhar com a metodologia, emagrecer, já tinha centenas de mulheres que tinham transformado suas vidas, isso lá em 2015. E aí eles gravaram um vídeo, lembrei disso agora, Camila, nem estava também na história, ó, já estou alongando. Eles gravaram um vídeo comigo contando a minha história, esse vídeo ficou super conhecido, porque eles patrocinaram muito, contaram a história que eu saí na capa da revista, na época eu ainda alisava o cabelo. Aí o que aconteceu, gente? Gente, olha pra vocês verem como a crítica do outro às vezes traz à tona coisa que você nem sabe, daí cria neura que você nem tinha. Eu nem tinha isso. Eu nem nunca pensei que a minha orelha fosse grande. Continuo não achando, tanto que eu não tô problema de mostrar ela pra vocês. Mas o meu cabelo era liso, alisado, então ele ficava assim colado na cabeça. Aí no vídeo, tá, a orelha fica aparecendo assim, gente. Só que ninguém percebeu. Eu não percebi. O cara que gravou não percebeu. Gente, vocês não acreditam. E se a mulher tivesse falado, eu nunca ia perceber isso, nunca ia saber disso. Ela me mandou uma pessoa me mandou uma mensagem no Facebook e falou assim: seu vídeo ficou muito legal, pena que a sua orelha ficou aparecendo, né? Gente, daí eu fui ver o vídeo de novo. Porque eu falei, sabe que naquele primeiro momento eu fiquei assim, sabe quando você murcha, assim, você tava bem, daí você fica meio, nossa, que esquisito, minha orelha tá aparecendo. Tipo, minha orelha, gente, todo mundo tem orelha, qual o problema da orelha aparecer? Mas a pessoa vem com esses comentários e pega na gente, aí eu lembrei disso, respirei e pensei, eu sou eu, ela é ela, nós somos diferentes, e fui neutralizando isso. Então você nunca sabe de onde que a coisa vai vir, né? Então a gente precisa ter ferramentas e recursos para lidar com isso. Por Camila, isso vai lá. ficar ligado nos nossos conhecimentos, nos nossos pensamentos, né? E, inclusive, por isso a importância do autoconhecimento. E uma das coisas muito legais que eu acabo usando algumas vezes também é a questão de você escrever as suas qualidades. Se você tiver naquele momento de eu não tenho qualidades, eu não sirvo para nada, né? Então, assim, o que você percebe
percebe que as pessoas olham em você e acham que é legal? Ou que se você acha que ninguém fala nada pra você, nunca ninguém te elogiou. Então, assim, o que que você nota que a pessoa dá uma olhada assim, ou que a pessoa te critica, na verdade, ela tá querendo achar algum defeito no outro para parar de olhar para si mesma. Então, assim, busque essas qualidades, escreva essas qualidades, reforça elas e faça elas crescerem, sabe? Faz elas se fortalecerem dentro de você. Se preocupe menos com o que os outros falam, porque assim, você falou essa história, eu lembrei que sempre me contaram que minha mãe engravidou do meu irmão, ela teve que me mandar para casa da minha avó, dos meus tios, para desmamar, né? E aí eu fiquei muito apegada a esses tios, e depois minha tia engravidou, e quando nasceu a minha prima, eu fui lá no berço e fiquei, olhei, peguei e critiquei a mão dela. Isso eu era muito pequena, muito pequena. E eu critiquei a mão dela, porque eu fui procurar um defeito. Então isso aqui, isso é do ser humano, gente. A gente tá sempre assim. E hoje em dia com Instagram, com YouTube e tudo mais, a gente pode dar dislike, acha que pode. Criticar o outro como se isso não fosse nada. Então, assim, vamos fazer por nós mesmas. Vamos olhar pra gente e cuidar da gente. Por que que a gente consegue cuidar de um gato? Eu tenho alguns. Por que que a gente consegue cuidar de um cachorro? Cuidar do filho, dar amor pro outro e pra gente a gente não faz. Então, assim, vamos atrás disso. Se você não tem condições de procurar um terapeuta, de procurar um profissional da área que possa te auxiliar, então, assim, busque uma amiga, um amigo, que você confie, que seja uma pessoa que você perceba que tem alguma maturidade, que também não vai pegar e te derrubar, ao invés de te levantar. Se for para te derrubar, como dizia uma mulher, fica em casa e chora em casa, entendeu? Se for para te derrubar, não vale a pena também dar munição. Sabe essa história da munição? Sim. Então, assim, vai se alimentando de coisas boas. Veja, até você falou das redes sociais, veja as coisas que você segue, o que você... Instagram e TikTok são perfeitos para nos mostrar aquilo que a gente fica mais tempo ali parado. Então, assim, o que está aparecendo mais para você? Acidente? Política? Ou não? Afirmações positivas, a gente está indo para um caminho um pouquinho melhor, né? Afirmações positivas já está indo um pouquinho melhor. A gente não precisa virar atleta. Ninguém aqui precisa começar a se matar aqui, fazer exercício físico, fazer bambolê, não sei o quê. Faça alguma coisa que te agrada, se você quiser também. Não é obrigatório, cada um faz o que bem entender. Para mim, meditação é ótimo. Para outras pessoas, não. De repente, você sentar e respirar. Gente, você já prestou atenção como está a sua respiração? Nós vamos fazer isso já. Eu tive que fazer a técnica da respiração para entrar aqui, porque eu estava com o coração batendo aqui na garganta, assim, aceleradíssima. Então é isso, a gente precisa focar na gente. Deixa eu ver mais o que eu anotei. Não duvide das suas capacidades, eu acho que isso é muito importante. Ver não só as redes sociais, mas ver com quem você está andando. Né? De repente, eu já passei por isso, de parar e olhar para o lado e falar, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Isso já aconteceu mais de uma vez. Eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí a hora que a gente pega e se desperta e começa a entender quem a gente é e se cuidar. E é um processo, não é do dia para a noite. Isso é muito importante, é uma construção. A Patrícia falou assim, bem difícil esse cuidado próprio. Nos últimos lives a gente trouxe muito isso, né? Nos encontros terapêuticos, essa coisa de entender, principalmente na da procrastinação, a gente falou sobre a gente entender a nossa realidade. Então, assim, não dá para comparar, por exemplo, a minha realidade, que sou solteira e que não tenho filhos, com a realidade da Camila, que tem uma filha adolescente, que tem um marido, que tem uma casa, que tem horário para fazer as coisas, né? Eu tenho os meus horários, minha rotina, porque eu entendo que isso faz parte da minha relação comigo mesmo, do meu amor próprio. Então, eu tenho uma rotina para cumprir. Mas, assim, se eu não almoçar 1 hora e almoçar às 2 ou almoçar às 3, não impacta na vida de mais ninguém, impacta só na minha. É diferente quando você tem uma outra realidade aí, quando você tem filhos. Então, assim,
entender, né? Por isso não, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da comparação, né? Entender que a sua realidade, dentro da sua realidade, o que você pode fazer. E aí essa construção de cuidado, você vai fazendo uma coisinha a cada dia, né? Pode ser, de repente, a leitura de uma página de um livro, pode ser uma música. Gente, eu sempre tento, sempre tá dando bom dia, boa noite pro pessoal dos stories aqui no Instagram, sempre eu tô trazendo música, né? Porque tem a ver comigo, assim. E aqui é o meu perfil, então tem a ver comigo, claro, né? As minhas coisas, aquilo que faz bem para mim. As músicas me ajudam muito, assim, a alterar o meu estado de espírito, a minha energia. Falar nisso, eu liguei aqui, eu não sei se dá para vocês ouvir de fundo, que nós vamos entrar numa meditação rápida agora, só para a gente já ir entrando nesse clima, para a gente começar a regular nossas emoções com tudo que a gente falou. As músicas me ajudam muito, porque assim, imagina, tem pessoas que são esponjas, né? Que tô trabalhando com uma pessoa que eu tô atendendo e a gente está trabalhando essa questão, que puxa tudo que tá na sua volta ali. Você imagina, esses últimos 2 dias, assim, eu falei com 140 pessoas, 140 mulheres, mas eu troquei mensagens de forma mais profunda com 30. Então, você divide 15 num dia, 15 no outro. Com histórias super, super densas, assim. 30 não, 33, para ser mais preciso. É claro que no final teve uns stories até que eu gravei e deixei aqui falando sobre dependência emocional, porque me angustia, me dá uma certa revolta, algumas coisas, ver situações que são difíceis para as mulheres sair, quando a gente começa a entender, estudar a história, entender como nós mulheres somos vítimas desse sistema, e a gente vai aprofundar isso na próxima semana, dá uma certa revolta, né? E é claro que chega no final do dia, às vezes eu tô ali sem energia. Então as músicas, elas ajudam muito a gente regular isso. E às vezes o autocuidado da pessoa, né, Camila? Pode ser ligar uma música e ouvir, né? Ouvir Tomar com o chá, eu presença. aprendi isso com você, de tomar o chá antes de dormir. Gente, isso é sensacional também. Eu estou fazendo muitas coisas que eu aprendi lá atrás nos cursos com você. Eu faço hoje em dia, eu falo, cara, eu não fazia naquela época, porque como eu te disse, eu não prestava atenção. E hoje em dia eu comecei a fazer e é sensacional. Mas é só fazendo. É. Nossa, eu poderia ficar aqui e falar mais um monte de coisa para vocês, mas é isso. Que bom, Tati. A Tati falou várias dicas. Eu acho que se vocês usarem esses recursos, gente, já faz uma diferença muito grande. Vamos agora tentar regular um pouquinho desse conhecimento que a gente tem. Agora, fazer uma conexão com a gente mesmo. Eu vou convidar vocês para vocês respirarem. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. As próximas inspirações e expirações vão ser mais lentas. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, eu vou fechar os olhos com vocês. Se você não tiver com os pés no chão, se você estiver na cama, não sei, no sofá, na cadeira, nesse momento, se você estiver com a televisão ligada com outras pessoas, tenta ir para o seu quarto, enfim, algum espacinho, coisa rápida, só para você fazer um momento de conexão com você mesmo. Coloca os pés no chão, então. Coluna ereta. Inspira e expira agora pelo nariz, lentamente. Inspira e expira. Vai inspirando e expirando. Preste atenção no ar que vai entrando e saindo. Observa o que está passando na sua cabeça agora. Sente aí o lugar onde você está sentado, que pode ser a cadeira, o sofá, a cama, não sei. Dá atenção agora para a região do seu coração. Inspira e expira. Se você for inspirando e expirando e silenciando, é como se você pudesse sentir agora o seu coração batendo. Mesmo sem colocar as mãos, você pode sentir. Imagine agora um espelho na sua frente. Um espelho grande que dá para você ver de você de corpo inteiro. Só que com os olhos fechados, mas com os olhos da mente, mentalmente, você olha para esse espelho e você enxerga você na infância. Percebe como é que você está aprendendo sobre o que é o amor,
os adultos aí na sua casa, como eles se relacionam, o que que você aprende sobre o que que é amar, sobre o que que é ser amado. Observa que cena que vem na sua cabeça, de qual situação, algum momento específico que te marcou, positivo ou negativamente. Inspira e expira. E repete para você mesmo. Esse vai ser o seu mantra da semana. Eu tenho valor. Eu mereço amor. Eu mereço ser amado. Olhando para essa cena que você vê no espelho, para essa situação, você repete: eu tenho valor. Eu mereço amor. Eu mereço ser amado. Inspira e expira. E aí agora você olha novamente para o espelho, mas você vai enxergar um momento da sua adolescência. Alguma situação, talvez algum momento mais conflitante, talvez uma realização, talvez o seu primeiro relacionamento, seu primeiro namoro, não sei, aquele momento na escola, talvez um momento que você possa até ter passado por alguma situação de bullying, talvez uma nota baixa. Não sei, mas você sabe. Olha para esse espelho, vê essa cena, vê qual é a necessidade. Talvez você precisasse ser acolhida nesse momento, mas você não foi. Talvez você tenha se culpado. Inspira e expira. Olhando para essa cena, você repete: eu tenho valor. Eu mereço amor. Eu mereço ser amada. Aí agora para a vida adulta. Talvez o nascimento de um filho, talvez a formatura na faculdade, talvez o primeiro trabalho, talvez uma demissão, alguma situação que te marcou muito, talvez uma separação, talvez um momento presente que você está vivendo agora. Para essa situação, inspira e expira. Repete para você: eu tenho valor, eu mereço amor, eu mereço ser amado. Leva a mão agora no seu coração, inspira e expira. Lembrando tudo que você escutou nessa noite, com a consciência de que o amor próprio se dá na ação. Faz um compromisso com você mesmo. Talvez seja começar a colocar limite para as pessoas, talvez seja colocar limite para você mesmo, talvez seja buscar ajuda para sair de um relacionamento abusivo, talvez seja simplesmente diminuir a quantidade de arroz que você coloca no prato, talvez seja sair para uma caminhada. Repete para você: eu tenho valor, eu mereço amor, eu mereço ser amada. Inspira e expira. Lentamente pode abrir os olhos, sente a cadeira, a poltrona, a cama que você está sentado, seus pés no chão. Bom, contem aí nos comentários como foi para vocês. Espero que tenha sido bom. Não vou me alongar muito por causa da hora. É sempre muito boa essa troca. Agradeço vocês que participam, porque eu tenho falado muito com as pessoas, falei com a Camila disso, que a gente tem feito essa troca, que a primeira pessoa que se beneficia aqui sempre sou eu, assim, porque eu tenho que mergulhar mais no tema, pensar no que a gente vai falar, trocar com a pessoa com quem vou conversar aqui, e naturalmente isso vai contribuindo comigo mesmo, assim, com os meus processos de cura, de trabalho, por isso que eu falo, não é terapia, mas é terapêutico. Então, muito obrigada especialmente você, Camila, não sei se você quer falar alguma coisa. Eu que agradeço pela oportunidade de me fazer
dar esse passo, né? Porque a gente sabe que é importante, a gente sabe não só profissionalmente, mas a emoção, né? Essa coisa de romper uma barreira, né? De superar uma dificuldade que é óbvio que vem lá da escola e vai passando, faculdade, vai vindo, né? E tantas coisas, tantas vezes que eu fui me boicotando na vida, e aí hoje eu falei, pra Ana eu não posso dizer não. E aí eu falei, então bora, a gente está no processo de amor próprio, de mudanças, então eu agradeço mesmo totalmente a você e a todos que vieram aqui hoje, a todos que se fizeram presente dos meus amigos. Muito obrigada, Ana, de verdade, de coração, obrigada mesmo. Obrigada a você também pela troca. Eu vou ter que encerrar, porque a hora que dá 1h30 cai e a gente sempre fala o que vai fazer e não consegue. Isso é uma questão. Semana Gente, que eu não vem a gente sei. faz. Tenho que melhorar isso. Mas mandem sugestões, porque a gente começa a falar e eu não sei o que acontece. Obrigada a vocês que estão falando aqui, que gostaram, que foi bom, maravilhoso, perfeito. Cris, Patrícia, Tati, Carla, muito obrigada. Lembrem de encaminhar para as pessoas da troca que a gente está fazendo aqui, né? Isso é muito importante. A Camila falou de dar um passo, na verdade vai dar 3, porque agora vão ser mais 2 semanas consecutivas. Mas eu preciso desligar, porque senão vai cair a nossa live. Beijos, boa Obrigada. noite, gente. Tchau. Tchau.